Olá, estamos começando mais um Truques de Cozinha aqui pelo canal 20 da NET e hoje a gente vai fazer uma receita especialíssima. Estou aqui com contrafilé, a parte de baixo do contrafilé, que é a bisteca. Reparem o seguinte, gente, tá? Eu fui lá no Bareinha e esse corte é realmente uma especialidade do Bareinha. Em Farroupilha você pode encontrar no Empório das Carnes também. É a parte de baixo do contrafilé, a gente limpou o osso, daqui do meio do osso sai o corte chamado bananinha, certo? Então, você pode fazer tanto a peça inteira, a gente sela e leva ao forno. Selar é caramelizar as proteínas, dourar a carne, certo? De todos os lados, para manter a umidade dentro dela e depois levar ao forno para finalizar o cozimento quando é uma peça maior, como essa aqui. Já que eu quero ensinar vocês a trabalhar com uma peça individual, o que a gente vai fazer? Vamos cortar então um medalhão individual dessa maneira. Olha só. Realmente um belo corte de carne. Quando a gente trabalha com carne, importante é deixar ela na temperatura ambiente. Sempre que a gente for trabalhar, tanto no churrasco, como grelhados, como carne de panela, o que for fazer com carne é deixar ela na temperatura ambiente. Por quê? Se a gente deixar na temperatura ambiente, o que acontece? Quando a gente botar ela no calor, a umidade da carne vai migrar para o meio dela, vai vir toda para o meio. Certo? E depois que a gente tirar do calor, ela volta a irrigar a carne. Isso é importantíssimo. Se a carne estiver gelada, essa migração do líquido não vai acontecer. Então é importantíssimo, o primeiro passo para fazer boas carnes é deixar ela na temperatura ambiente. Então, agora que eu já porcionei a carne, deixei ela com um corte bem bonito, a gente vai então reservar aqui. E um tempero, uma erva aromática que combina muito bem com carne é o alecrim. Então, com carne de gado, realmente o alecrim é uma erva aromática que combina perfeitamente. Então, o que a gente vai fazer? Retirar as folhas e reservar o galho. Depois eu vou explicar por que eu estou reservando esse galinho. Feito isso, com a faca, a gente vai então juntar e cortar finamente o alecrim. Agora que a gente cortou finamente o alecrim, bem picadinho, a gente vai acrescentar sal, misturar. Então, o sal com o alecrim, dessa maneira. E pegar a peça de carne e passar então no sal com o alecrim. De todos os lados. Gente, observem, sempre que a gente comprar carne, a gente tem que sentir se ela está bem macia. Quando comprar carne embalada a vácuo, importante que no pacote não tenha muito sangue, porque toda a umidade já saiu da carne, então escolha, quando a carne for embalada a vácuo, escolha a carne que tem pouco sangue. E, importante, sentir se ela está macia. Observem como a gente realmente tem uma textura impressionante antes mesmo do cozimento. Isso é importante porque depois a gente vai ter uma textura similar quando ela estiver cozida. Muito bem, lembra que eu reservei o galinho do alecrim? E dessa maneira você pode fazer várias receitas, tá? Ele serve para você fazer um kebab ou xisto, né? Pedacinho de carne, legume, cebola, pimentão, tomate. Você usa como um espetinho e fica muito bonito porque fica esse detalhe. Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Cortar o galinho em ângulo
E vamos fazer o seguinte. Vamos então atravessar na carne dessa maneira. Olha só. Ele vai transferir muito sabor. E aqui eu estou usando então um contrafilé, né? A famosa bisteca. O que você pode fazer com qualquer carne, com vazio, com chuleta. E quando você for no açougue, peça para o açougueiro cortar a chuleta mais alta, dessa maneira, mais ou menos uns 3 a 4 centímetros de altura. E você vai ter um sabor impressionante. Feito isso, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com truques de cozinha hoje, com receita de carne e uma salada quente impressionante. Muito bem, estamos de volta, esse é o Truque de Cozinha e hoje a gente está trabalhando com contrafilé. A parte de baixo do contrafilé, então, né, com o osso, se chama bisteca. E do contrafilé saem vários cortes especiais, o entrecô, o bife de chouriço, corte clássico do Uruguai e da Argentina, certo? E realmente o contrafilé é uma carne muito saborosa. Importantíssimo falar que você tem que servir ela ao ponto. Porque se ela passar do cozimento, ela vai ficar muito rígida. Então, para quem gosta de carne ao ponto, o contrafilé realmente é um belo corte. Muito bem, gente. Quando a gente vai trabalhar com carne, e a gente cortou então no primeiro bloco, né, a peça de carne, você poderia trabalhar de uma forma inteira, tá? Importantíssimo é selar a carne. Nesse caso, eu vou trabalhar na frigideira, não vou precisar levar ao forno. Selar. O que é selar? Selar é dourar a carne de todos os lados para manter a umidade dentro dela. Então é importantíssimo a gente fazer esse trabalho antes de levar ao forno, se for uma picanha, se for um vazio, uma peça maior, ok? Nesse caso, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui uma grelha, certo? Está extremamente quente e o utensílio que você for usar, seja uma frigideira de ferro, ou uma panela de ferro, ou uma grelha, você tem que deixar o utensílio extremamente quente, certo? Esse é um dos segredos para fazer boas carnes. Então o que a gente vai fazer? Pegar um pouco de azeite de oliva extra virgem, em vez de eu largar o azeite aqui em cima, que vai fazer uma fumaça excessiva e vai queimar esse azeite, então para diminuir a fumaça e o cheiro na sua casa, você utiliza o azeite de oliva na carne. Então a gente passa na carne, assim a gente evita desperdício e também aquele cheiro e aquela fumaça que ninguém gosta, né? Então esse é um truque de cozinha especial para você fazer boas carnes, seja um filé, seja um frango, o que você for fazer na grelha, use o azeite de oliva na carne. Então, gente, agora que eu passei o azeite de oliva, o que a gente vai fazer é, então, dourar de todos os lados, trabalhar com essa carne. Importante, quando a gente for fazer carnes, certo? Seja o corte que for, quando a gente trabalhar dessa maneira, a gente vai dourar de um lado. Quando começar a surgir umidade na carne, na parte de cima, está na hora de virar. Então a gente observa, quando começar a surgir a umidade na parte de cima, a gente vira e a gente deixa mais 1 minuto e meio para ter a carne ao ponto, 2 minutos ao ponto para bem passada, ok? Não tem errado. Muito bem, enquanto a gente está grelhando a carne aqui, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar a questão da salada, que é o acompanhamento da receita de hoje.
Eu tenho aqui salame, mas você pode usar bacon, você pode usar peito de frango, a carne que for. É uma salada quente. Então o que a gente vai fazer? Cortar o salame finamente, em tirinhas, ou para quem conhece, julienne, né? Julienne, quando você pegar um livro de culinária e pedir para cortar em julienne, é tirinhas. Então, cortamos o salame para a gente fazer a nossa salada de hoje. Olha só, gente, começou a surgir umidade na parte de cima, tá na hora de virar. Então, o que a gente vai fazer? Olha só que maravilha a marca da grelha, né? E o corte continua macio. Então a gente vai trabalhando de todos os lados, depois a gente vai deixar um pouquinho de pé dessa maneira para selar então os lados. E eu vou trabalhando essa carne até que ela fique ao ponto. Se você quer agilizar o processo, o que você pode fazer? Selar dos dois lados, né? Se for, como eu estou fazendo uma peça só, se você fizer as 3 peças ou mais quantidade, o que a gente faz? Sela, que é dourar de todos os lados, e depois a gente leva então ao forno para finalizar o cozimento. Importante, deixar o forno aquecido. Leva de 10 a 15 minutos para chegar na temperatura certa. Então, sempre que você for fazer qualquer receita, espere o forno aquecer. Para fazer uma pizza crocante, para você fazer cortes de carne, espere o forno aquecer. Então, vou trabalhar essa carne e a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com truques de cozinha, com uma receita de salada quente, com uma bisteca de contrafilé sensacional. Muito bem, gente, estamos de volta, esse é o último bloco do Truques de Cozinha. Lembrando que você que quer contratar uma equipe para fazer o seu evento, o Truques de Cozinha Eventos tem uma equipe especializada para fazer a parte gastronômica do seu evento. Seja coquetel, aniversário, casamento, você pode entrar no site do Truques de Cozinha e contratar a equipe do Truques de Cozinha para a sua festa, para o seu aniversário, o que for. E também o serviço de personal chef. Você quer contratar o Rodrigo do Truques de Cozinha, a gente vai e faz as receitas na sua casa, na sua chácara, na sua empresa. Então, entre em contato com a gente e faça o seu evento com a equipe do Truques de Cozinha Eventos. Muito bem, gente. Então a gente falou de salada quente, né? A gente trabalha com várias maneiras com saladas quentes. Eu tenho aqui rúcula devidamente higienizada. A gente lava a rúcula, deixa ela de molho com água e uma colherinha de vinagre ou água sanitária para higienizar e tirar todas as bactérias das nossas verduras. Então, o que eu vou fazer? Eu gosto de pimenta, vou utilizar uma pimenta dedo de moça, a gente corta ao meio. E essa parte da membrana e da semente a gente retira, porque essa é a parte mais forte da pimenta, certo? Vou usar só meia, porque é um toquezinho, é sutilidade. Então, retire a membrana e a semente e corte então finamente a pimenta. Já tenho aqui o salame cortadinho, também finamente. Importante falar, gente, que você pode utilizar bacon, fica muito bom e o bacon combina perfeitamente com rúcula. Então, o que a gente vai fazer? Frigideira bem quente, um fiozinho de azeite de oliva,
e a gente vai acrescentar então o salame. Acrescento também a pimenta. Depois de dourar bem esse salame, como eu falei, você pode utilizar bacon, fica bem interessante. O que a gente vai fazer? Utilizar um pouco de aceto balsâmico e deglaçar, que é retirar o sabor do fundo da frigideira, tá? Com aceto. Ele vai caramelizar, vai ressaltar o sabor, tá? O que a gente faz? Pega um bowl, acrescenta as folhas de rúcula, um bom azeite de oliva extra virgem. E aí, essa parte quente vem de encontro à receita. Importante falar, quando a gente serve uma salada quente, a gente mexe rapidamente, tá? E serve, porque vai murchar a folha. Então é servir rápido. Fica muito interessante, muito saboroso e realmente você vai surpreender, ok? As pessoas que você está servindo. Então, gente, agora chegou a parte final do programa. Vamos pegar um belo prato. Vou pegar o nosso corte de contrafilé. Olha só. Maravilha. Importante. Sentir a carne. Tá macia. E é importante falar o seguinte, se você juntar o polegar e o indicador, mal passado, troca de dedo, certo? Ao ponto. Troca de dedo mais uma vez, ao ponto para bem passado. E o último dedinho aqui, bem passado, ok? Então, sinta a carne. Olha só, a umidade é importantíssimo falar. E para finalizar, então, a gente vai acrescentar a nossa salada quente. Esse foi mais um Truques de Cozinha. Espero você a semana que vem. Até o próximo.